Olá, bem-vindo ao Logcast, o podcast oficial da Log. Eu sou o Rafael e hoje nós vamos falar sobre as principais tendências de Customer Experience. O nosso convidado é Roberto Madruga, renomado especialista na área. Vamos juntos? Roberto, seja muito bem-vindo ao Logcast. É uma honra para a gente ter você aqui hoje. Para mim, igualmente. Até eu diria para você que eu fiquei muito encantado aqui com a estrutura de vocês da Log. Estou muito encantado com as pessoas e com a estrutura. E para a gente aqui também, né, Rafa? Uma alegria imensa receber o criador do The Customer Summit, uma das premiações que a Log teve aí a grata satisfação de participar no ano passado. Isso. Muito obrigada, Roberto. Estamos muito honrados com sua presença aqui, viu? Eu, igualmente. Eu venho aqui contribuir com esse podcast maravilhoso. E a sua presença também, né, Luciana? Muito obrigado pela participação. Também é uma participação muito especial. Você que, além de gestora de relacionamento com clientes, é a gestora de marketing da Log e a responsável pela produção do Logcast. Bem-vinda. Obrigada, Rafa. Obrigada mais uma vez, né, pela sua também participação junto conosco aqui, que o Rafa é que eleva realmente o nosso podcast aqui, Rafa. Vamos que vamos. Roberto, para começar, para quem está nos vendo, nos ouvindo, eu queria que você contextualizasse rapidamente o que a gente pode dizer hoje sobre esse processo de experiência do cliente. Como que a gente pode caracterizar hoje no mercado? Bom, eu acho que é uma ótima pergunta. Todo modelo de CX, ele foi desenvolvido nos Estados Unidos, né? Não é recente, já tem cerca de 20 anos que os Estados Unidos começou a implantar com maior eficácia, e ele veio para inserir o cliente, a jornada do cliente, olhar a jornada do cliente completa. Não olhar o cliente só no atendimento, ou só no pós-venda, ou só quando o cliente tem um problema, precisa ligar para o saque e tal, porque essa inclusive era uma visão muito forte no Brasil, que o cliente deveria ser atendido quando tivesse um problema. Né? Até o nosso Código de Defesa do Consumidor, as leis que protegem o consumidor, no Brasil surgiram um pouco mais tardiamente do que alguns países desenvolvidos. Então, o CX ele veio como uma resposta das empresas para buscar novos diferenciais e não só atender bem o cliente, olhar o cliente na sua plenitude. Por exemplo, quais são os valores do cliente antes de eu criar o meu produto, o meu serviço? Quais são as dores que ocorriam com o meu cliente durante a utilização do produto ou do serviço que eu produzi? E com isso o cliente começou a fazer parte de uma jornada anterior à venda. Então o cliente começou a ser, o cliente a ser olhado, inclusive antes de ser cliente, né? Não só tratado como um prospect, como um lead, mas como alguém potencial que vai garantir o futuro da tua empresa, vai garantir tudo na tua empresa. Com certeza. E quando a gente fala dessa experiência, a gente vive no dia a dia, né? Como consumidores, a avaliação, os processos. Hoje a gente está mais consciente para além do código, também com as redes sociais. Mas quando a gente olha para o mercado B2B, esse processo me parece que tem desafios diferentes. O que você poderia dizer dos desafios da experiência do cliente no mercado B2B? Eu vejo vários desafios. Primeiro, eu tenho muita experiência em implantar projeto B2B e, sinceramente, são os mais complexos. Por que o mais complexo? Então, esse é o primeiro desafio. A complexidade da decisão do cliente. Porque o que é o B2B? O que é o B2B, se não vários clientes que tomam decisão em colegiado no teu próprio produto? Imagina um grande varejista, um grande e-commerce que vai tomar uma decisão de adquirir o seu serviço, né, na Log. Essa decisão não é de uma pessoa. Geralmente, isso pode envolver um diretor de finanças, um diretor de logística, um diretor de TI, diretor de marketing. Olha a complexidade. Então, o primeiro desafio é o processo decisório e os valores diferentes desse cliente. Porque um diretor pode achar uma coisa, o outro pode achar outra. Um pode já conhecer a sua marca e gostar, o outro pode desconhecer a sua marca. Então, esse é o desafio. E o segundo desafio é você conseguir mapear as dores do cliente B2B. Porque, às vezes, as dores são ocultas.
As dores, elas não estão no processo, não estão no processo de armazenagem, não estão no processo de transporte, de logística. Às vezes, as dores dos teus clientes, elas estão em momentos que aconteceram, inclusive, no passado. Quer ver um exemplo muito claro? A gente tem um cliente muito gigante no setor, na indústria de alimentos. E a gente, outro dia, foi trabalhar com toda a modelagem estatística da pesquisa e a gente descobriu dores do cliente dele que aconteceram lá no contrato, 2, 3 anos atrás. Olha o desafio. Esse é um desafio. São dores que perduram, porque os contratos com B2B geralmente são contratos de longa duração. Graças a Deus, né? Que bom, né? Que bom. Para as empresas. Então, imagina que uma dor durante 2 anos, o que acontece com essa dor? Ela amplifica. A empresa passa na renovação do contrato, fala, olha, não sei, eu vou olhar outro com outra empresa. Então, são muitos desafios. Eu citei 2 aqui. Interessante. E me lembrou muito algo que a Luciana diz sempre, né, nos contatos que a gente tem sobre experiência do cliente, é que antes dos CNPJs, existem os CPFs, e o Simon Sinek também diz que se você não entende pessoas, você não entende negócios. É uma frase bastante emblemática dele. Pensando nesse contexto de pessoas e entendimento, a gente sabe que as lideranças têm um papel fundamental nesse processo. Sim. Quais são os principais? Vamos lá, quando a gente fala em CX, né, na experiência do cliente, tá, pessoal? CX é só abreviação, né? A gente comenta muito. O brasileiro gosta muito de termo em inglês, começar por marketing, né? Sim, exato. E tem termos que eles explicam bem, né? Marketing explica muito bem aí o compromisso de você ir para o mercado, né? Cativar o cliente, trazer o cliente, fidelizar. Mas vamos pensar na experiência do cliente ou no CX. A gente não pode olhar o CX como uma coisa isolada na companhia. Não é só um departamento, não é só um grupo de pessoas. A gente tem que entender que é uma competência organizacional. E que, mais além, se torna uma maneira de se comportar. A gente pode, inclusive você é da área de gestão de pessoas, você sabe da importância. O CX pode e deve fazer parte da cultura organizacional. Uma coisa é uma empresa que tem uma cultura organizacional voltada, sei lá, para inovação, eficiência, legal. Isso é bom, isso é da década de 80, é legal, não tem como não ser uma empresa a olhar eficiência. Outras empresas, elas vocacionam para, por exemplo, serem mais acolhedoras, outras querem mais controle, bancos, por exemplo. E agora, e a centralidade do cliente? Não há uma empresa nesse exato momento no mundo inteiro que não queira acrescentar na sua cultura a centralidade do cliente. Não há. Todas querem fazer isso. Todas conseguem? Não. Atualmente, eu apresentei hoje, e a gente conversou muito sobre tendência, de cada 10 empresas que dizem que amam seus clientes, respeitam seus clientes, né, cerca de 2,5 a 3 praticam de verdade o CX. E aí encaixa com a questão da liderança. Porque CX nem é de cima para baixo, nem de baixo para cima, né? CX é todo mundo junto e ao mesmo tempo. Inclusive o cliente fazendo parte dessa cadeia. Você trazendo o cliente para dentro da empresa, do planejamento do produto, serviço, até o final, avaliar quais são as dores, como é que foi o resultado da utilização, mensurar toda a utilização e a satisfação dele. Então, o papel da liderança, ele é o papel de indutor da cultura, mesmo que o líder não seja o líder da área. Eu estou falando aqui de um gerente de TI, um coordenador de TI, né? Um coordenador de RH, um gerente de RH. Qual é o papel? Ser o indutor da transformação da centralidade do cliente. E é muito difícil você conseguir elevar a centralidade do cliente numa empresa se você concentrar isso tudo só, a responsabilidade só no departamento. Todo mundo junto ajudando esse departamento, isso é um grande desafio. Que bom ouvir essa resposta, porque acho que desde o dia 1 da Log, esse foco do cliente é algo que a gente tem perseguido e olhado para a experiência. E nos últimos anos, na experiência da Luciana, do time, ela tem vivenciado de forma ampla, sistêmica, pensando em toda a jornada do cliente, exatamente essas etapas, né, Luciana? Exato, essa parte de cultura pra gente é muito importante aqui, né, Rafa? Tem uma frase que eu gosto muito também, que fala assim, olha, palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. Sim, né? Então
Então, engajar todas as pessoas, principalmente a liderança. Eu escutei essa semana também num podcast, achei super interessante que algumas empresas já estão trazendo isso, inclusive, para dentro do conselho. Porque eles entendem que o conselho também é altamente responsável, né? Não só o C-level ali, mas também todo o conselho de uma companhia, né? Nessa questão desse desenvolvimento da cultura de clientes. E aí, Roberto, ainda pegando um gancho do B2B, que é o nosso segmento aqui, quais dicas, quais sugestões você pode trazer para a gente, para que a gente consiga criar relacionamentos duradouros com esses clientes B2B e quais você considera aí as melhores práticas desse mercado? Tá ótimo. Posso pegar um gancho no que você falou antes sobre o conselho? Claro. O conselho das empresas. E um dos trabalhos que eu tenho é estruturar conselho, né? Inclusive, exatamente nesse momento, a gente está criando um conselho num grupo importante de franqueadores do Boticário para que a empresa tenha longevidade, para que haja sucessão, né? Para que os novos sócios, os filhos dos proprietários, né? Toquem um negócio com maestria. E um dos pontos importantes é o foco no cliente, é o foco em CX. Então, quando a gente fala que CX é muito mais do que uma técnica, é muito mais do que ações isoladas. Por exemplo, quando eu levo o CX para o conselho, eu estou ajudando os conselheiros a serem também multiplicadores dessa ideia e a colocarem o cliente como foco de fato em todas as questões da empresa. Então, eu gosto muito disso. Isso tem um nome no nosso framework, chama-se governança CX. É você reestruturar, né? Reestruturar, de fato, os processos e o modelo de decisão e poder, decisão e poder, tá? Conselho é decisão e poder. Reestruturar o modelo de decisão e poder baseado no cliente. E é um desafio, porque muitas vezes o modelo de decisão e poder, a decisão que vai ser tomada é puramente financeira. E é um conflito, porque às vezes a decisão financeira não bate com a necessidade de investimento na jornada do cliente. E aí eu queria já agora emendar, eu adoro, olha, o problema de trazer nesse podcast é porque eu adoro essa conversa. Mas quando a gente fala agora, e aí o B2B como é que fica? Quais são as dicas? Como é que a gente modela, né? E a gente tem uma experiência gigante B2C, B2B e também governo, né? Que eu acho que é onde a gente acredito que precisa modificar bastante. Olhando para o B2B, eu acho que a primeira dica que eu quero dar é você sensibilizar a diretoria. Né? E aí, quando você fala de conselho, diretoria, a gente está falando da camada que decide. Porque muitas vezes você tem um diretor que tem uma tendência, por exemplo, a ser mais assertivo com o cliente, a ser mais econômico na hora de conceder um desconto, um benefício. E, por outro lado, você pode ter um diretor, não, acho que a gente tem que fazer tudo pelo cliente. E você pode ter um terceiro falando que nenhum dos dois. Então, eu acho que um dos desafios mais complexos é a gente fazer a sensibilização da diretoria para trabalhar bem com CX. Esse é um desafio muito, e principalmente em empresas B2B, não é? Porque as empresas B2B, elas têm um processo interno de jornada do cliente bastante complexo. Vamos pegar uma empresa como a Zeiss, que na minha opinião é uma das campeãs mundiais de CX, né? E eu tenho orgulho de tê-los como parceiros, como clientes. Vamos imaginar um cliente que vai numa loja Zeiss ou numa ótica que não é Zeiss, adquirir um óculos, a armação e a lente Zeiss. Gente, é de uma complexidade essa jornada, porque primeiro, quem é o cliente para a Zeiss ali? Principalmente a ótica. Então é uma relação B2B. E aí vem a questão. Qual é a dica aqui? Porque quando você fala o cliente da Zeiss é a ótica, dentro da ótica você tem várias personas. Você tem o dono da ótica. E olha só, você tem o dono da ótica que tem uma rede de óticas, de 20 óticas. E você tem aquele que tem uma ótica e é o negócio da vida dele. E você tem aquele que tem metade da ótica porque o outro é o sócio. E ele nunca trabalhou com ótica na vida. Ele se aposentou de uma empresa do setor público e resolveu investir numa ótica porque ele gosta do assunto.
Então, olha como é que é a jornada. Diversidade. Isso em relação ao proprietário. E o gerente da ótica, perfil diferente. E o balconista da ótica também. Tem um balconista, por exemplo, que já recomenda há muitos anos uma outra marca. Como é que vai ser trabalhar esse balconista para recomendar, por exemplo, as AIS? Olha que bacana. Eu adoro projeto complexo, tá, pessoal? E olha que bacana, e esse é uma dica importante, é você, acima de tudo, compreender profundamente as personas. Mas não é compreender só, mapear rapidamente o mapa da persona, o mapa de empatia, não, né? É você compreender profundamente os valores das pessoas, que varia. Você tem um gerente de uma ótica que pensa de uma maneira, tem um gerente que pensa de outra, e como é que você vai se relacionar com ele? Só depois de você conhecer as pessoas, mapear a jornada desse cliente, que pode ser diferente, e começar a entender as dores, que são os valores, os comportamentos. Conhecer desculpa, Lu, conhecer também esse processo, que é algo que vocês fazem de estarem imersos nos clientes e com os usuários, por exemplo, dos nossos empreendimentos. Com certeza. E pra gente aqui um conceito super importante que a gente, né, sempre está estudando, buscando, correndo atrás, é realmente conhecer essas pessoas, entender a jornada do nosso cliente em nossos condomínios, né? Isso. Escutar o cliente através do nosso programa de VOC. Então, para a gente, aqui na Log, essa escuta ativa, Roberto, para a gente é super importante, justamente para que a gente tenha aí, né, o conhecimento das reais necessidades dos nossos clientes. E até pegando um pouquinho, falando aí dos nossos clientes, né? Hoje, que é o Dia do Consumidor, né? Opa, olha aí que importância. A gente tem aqui vários clientes, né? Do nosso segmento de e-commerce, de saúde, do varejo, de logística, né? Sim, muito forte. Não, muito forte. E eu vi um artigo seu no LinkedIn super interessante, muito bem escrito, Roberto, falando aí sobre as tendências de CX para 2025. Então, pensando no nosso cliente aí, né? 7 tendências. B2C, exatamente. Quais tendências você acredita que terão maior impacto nas empresas B2C? B2C, vamos falar do teu cliente, porque o teu cliente é eminente. Porque olha que bacana. Quanto mais pulverizado o seu cliente, quanto mais entrega ele fizer. Vamos pegar o Mercado Livre, um cliente seu, uma empresa admirável, que tem um CX muito desenvolvido, pegar a Magazine Luiza, vamos pegar, né, poderia citar N clientes seus, né, que a gente admira. Olha que interessante, quanto mais B2C for, quanto mais entrega ele tiver, quanto maior complexidade logística, quanto mais armazenamento, quanto mais agilidade que ele precisar, você tem que ser melhor. Então, e aí, né, olhando o Dia do Consumidor, a gente poderia dizer que é o Dia do Cliente, né? Talvez a gente pudesse mudar essa nomenclatura no Brasil, porque o consumidor, ele é a figura que consome, não é? É até um pouco impessoal, ele consome, né? E o cliente, ele tem uma visão um pouco mais holística, ele não só consome, ele indica, ele reivindica, ele tem dores, ele recomenda, não é? Então, o Dia do Consumidor, o Dia do Cliente, fazendo uma expansão, ele tem, o cliente B2C, por exemplo, ele tem uma coisa fantástica, uma arma fantástica que o cliente da Log é influenciado, que é o poder de recomendação, por exemplo. Ou não, né? Ou a recomendação negativa nas redes sociais. Então, qualquer um dos seus clientes tem que ficar muito atento à repercussão da logística, fazendo um paralelo aqui, na experiência da jornada. Então, eu diria para você que o papel da Log, ele é muito importante. Porque uma empresa, vamos pegar uma empresa que entrega o seu produto e que se comprometeu a entregar no mesmo dia o produto ou 2 dias depois. O consumidor, ele não precisa ter nenhuma ideia de como funciona o processo de armazenamento, transporte. Ele não precisa saber disso. Porque é uma complexidade muito do B2B, sua e dos varejistas. O que ele precisa é de transparência na informação, ele precisa de agilidade, porque as pessoas não querem mais esperar. Você compra qualquer coisa, gente, qualquer coisa online. Hora, você quer ver na hora. Você quer receber agora.
né? Outro dia eu comprei lá, eu luto, né, muitos anos, aí eu comprei um equipamento lá para o Krav Maga e não, vai chegar daqui a uma semana. Não quero. É muito E esse é o tempo. papel da Log. A gente, né, constrói, aluga e administra infraestruturas de norte a sul do Brasil. E isso é que faz com que a gente possibilite o nosso cliente também a atender o cliente dele final. Vocês são parte integrante da jornada do consumidor de todas essas empresas. Então, porque o consumidor foi lá, por exemplo, no e-commerce adquiriu, no e-commerce já tem ali uma expectativa e agora vem a entrega toda. Gente, a logística de armazenamento, entrega é uma coisa extremamente relevante. E essa é uma marca da nossa estratégia, a diversificação geográfica. A gente está fora dos eixos Rio-São Paulo, apenas não, né? Como parte importante dessa nossa estratégia para poder facilitar essa entrega e dispersão. Pensando em facilidades e novas tecnologias, a gente não pode dizer deixar de dizer da inteligência artificial. Como que você percebe o apoio da inteligência artificial nesse nosso processo de experiência do consumidor, do cliente? E depois, Lu, eu quero que você já emende falando um pouco do Logan, que é o nosso assistente digital, que recebeu o prêmio The Customer Summit recentemente, e como que isso tem transformado a experiência do conviver com esses nossos clientes. Você primeiro, Roberto. Então, vamos falar de IA. IA ligado à experiência do cliente, pode ser? Então, quando a gente fala em IA, a gente tem que entender que IA é uma ferramenta. Ponto. IA é uma tecnologia que foi desenvolvida há muitos anos, não é recente. A gente acha que IA foi lançada com o ChatGPT. Não é. A IA já existe há pelo menos 10, 15 anos, mas o ChatGPT popularizou a IA. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu já trabalho com IA há muitos anos. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer toda a metodologia de atendimento, você precisa da IA já há muitos anos. Agora, o ChatGPT popularizou. E agora, a grande questão é, a IA veio para você somar como ferramenta. Você utilizar a IA com inteligência. E ela só funciona com a inteligência humana. Então, essa história que a IA vai dominar o mundo, etc. e tal, tem um componente para a IA que é a inteligência humana, manejando ela. E dentro do processo, né, de experiência do cliente, a IA, e a gente tem usado com muito sucesso a IA, em diversos pontos da jornada. Por exemplo, para fazer uma análise crítica das respostas dos clientes. As respostas elas podem ser melhor tabuladas, você pode utilizar a IA. A IA já está bastante calibrada com metodologias estatísticas, então você pode muito bem no próprio ChatGPT e qualquer outra IA, estou usando como exemplo, e assim, eu me reinvento com informação, eu gosto de aprender e depois a gente pratica. Então, super importante. Eu adoro fazer isso. Tem a ver com o que a gente falou exatamente no nosso primeiro podcast aqui do Logcast. Tem a ver com isso. Opa. Luciana, e o que a gente pode falar do Logan? Exato. Bom, pegando esse gancho aí da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, Roberto, eu entendo que ela tem que ser a nossa aliada. Sim. Mas a gente jamais pode esquecer, né, de humanizar também essa inteligência artificial. E foi isso que a gente fez aí com o case do Logan, né? A gente foi realmente a campo, estudar o perfil dos nossos clientes, a persona, entender a jornada dele dentro dos nossos condomínios. Um belo case. Obrigada, Roberto. E o Logan, ele é essa representatividade. Então, a gente tem uma preocupação muito grande, né, com o nosso chatbot, o nosso assistente digital da Log, o Logan, dele transmitir essa comunicação humanizada. Ou seja, a gente alia realmente a inteligência artificial, tudo que ela vem trazendo de benefícios, né, sendo a nossa aliada nesse processo e passando isso, né, para o Logan ser a voz da Log para os nossos clientes. Então, muito obrigada por tantos insights, né, Rafa? Sem dúvidas. Roberto, qual recado final você poderia deixar para as empresas quando a gente pensa em presente e futuro do CX? Boa. Eu acho que o primeiro recado é assim, quando você falou do Logan e o case sucesso premiado, o The Customer Summit já é um dos principais prêmios do Brasil e tem essa característica internacional. E eu acho que o recado que eu quero deixar foi o recado que eu hoje, né, presenciei. O quanto vocês valorizam as pessoas que trabalham no case, as pessoas que fazem a diferença. Então, acho que um recado importante é que qualquer premiação, qualquer reconhecimento, o Logan, a criação dessa tecnologia,
tudo isso tem que ser feito, mas a gente não pode esquecer da jornada do colaborador. Olhar o employee experience, né? Quem participou do programa, quem é que está ajudando, porque você vai ter mais pessoas no ano que vem querendo desenvolver com você. Então, eu acho que esse é um recado. Tudo que a gente está fazendo em prol do cliente externo, a gente também tem que olhar a jornada do cliente interno. Eu queria deixar isso aqui só para a gente pensar. Excelente fechamento. Então, quero agradecer a presença da Luciana aqui no nosso podcast e imensamente a sua presença. Muito Foi obrigado. sensacional estar com você. Obrigado, pessoal. Roberto, muito obrigada. E uma dica, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Pois é. Não deixem aí de ver as obras do Roberto Madruga. Eu fui agraciada hoje aqui com a 2ª edição do livro de Gestão do Relacionamento em Customer Experience. Roberto, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E quem está assistindo também pode entrar no site do The Customer Summit, da premiação, e conhecer todo o ecossistema. Muito bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Roberto. Tá ótimo. E esse foi o Logcast. Obrigado por nos acompanhar até aqui e feliz Dia do Consumidor.